Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da terceira semana do PET Volume 4, conteúdo destinado aos alunos do segundo ano do ensino médio. E o tema da nossa aula de hoje é Ser Livre. Mas um importante desafio para nós, porque vamos trabalhar esse tema, desenvolver esse tema, a partir do pensamento de três importantes filósofos. Então, vamos conhecê-los. O primeiro deles, o filósofo inglês Francis Bacon, filósofo empirista, que nasceu em 1561 e morreu em 1626. A Bacon é atribuído a criação do método experimental, do método para o conhecimento científico. Depois, o filósofo alemão Hegel, filósofo idealista. Para os pensadores idealistas, são as ideias que movimentam, que organizam o mundo. Nasceu em 1770 e morreu em 1830. E por fim, o filósofo francês, já bem conhecido da gente aqui nos nossos estudos em relação aos pets, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, um pensador existencialista, que nasceu em 1905 e morreu em 1980. Então, três pensadores de escolas diferentes, de lugares diferentes também. Bacon, empirista inglês, Hegel, idealista alemão, e Sartre, existencialista e francês. Vamos ver, ou vamos conhecer, as contribuições desses pensadores em relação ao tema proposto para nós. Então, questões iniciais. A primeira: a liberdade é atributo inato ao ser humano? Depois, há um preço para obter a liberdade? E a terceira questão: segundo Bacon, o que pode retirar a liberdade humana? Três importantes questões para, no mínimo, provocar, inquietar o nosso pensamento. Então, nesse primeiro momento, vamos falar da liberdade, a partir de Hegel, filósofo alemão idealista. Hegel vai dizer, ou vai compreender a liberdade como autodeterminação, isto é, a pessoa livre é aquela que é causa interna de sua ação ou decisão para agir. Aquela que é causa interna, que não recebe constrangimento para decidir e para agir. Segundo Hegel, essa é a pessoa livre. Em função disso, Hegel vai dizer que a liberdade é a atividade do todo, do qual os indivíduos são partes. Esse todo, que é racional, é denominado cultura. E a liberdade ela acontece nesse espaço onde o indivíduo ele é parte de um todo. E ali ele toma suas decisões e ali ele age em busca de uma finalidade em suas ações. Já o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que nós já bem conhecemos nos nossos estudos sobre o PET, ele vai entender o homem quanto liberdade. Ele tem uma frase bem emblemática: o ser humano, ou homem, é condenado a ser livre, condenado porque ele foi lançado ao mundo, e uma vez que ele toma consciência da sua existência no mundo, ele tem que decidir e agir. Ele é responsável pela sua história, ele é responsável pela construção da sua existência. E Sartre vai dizer que o ser humano é o ser da liberdade, da escolha e do projeto. Agora é importante frisar que liberdade em Sartre caminha junto com responsabilidade. Isso porque, quando eu decido e ajo em busca de algo, essa decisão e essa ação
além de trazer consequências para mim, vai trazer também para a coletividade, para a humanidade. Então, toda ação, toda decisão e ação livre implica responsabilidade. Agora, vale lembrar que o uso da liberdade, ele busca algo importante para nós, a nossa realização ou a felicidade. Quer dizer, eu decido, eu ajo em busca de uma realização. E essa realização nós vamos chamar de felicidade aqui nesse momento. Já para o filósofo inglês, o empirista Francis Bacon, existem alguns fatores que podem impedir o indivíduo de alcançar a liberdade. E Bacon vai denominar esses fatores de ídolos. E ele vai dividir em 4 gêneros esses ídolos. Vamos conhecê-los então. Então, o primeiro deles, ele vai chamar de ídolos da tribo. O que são os ídolos da tribo? São as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza da espécie humana. Falsas noções presentes na limitação da natureza da espécie humana. Por exemplo, a partir de determinada experiência, dizer que a Terra é plana. É uma falsa noção. Hoje está muito forte essa questão do terraplanismo, né? Muitas pessoas dizendo aí que a Terra é plana, até fazendo viagens aí luxuosas, caríssimas, para tentar provar que a Terra é plana. Depois, ídolos da caverna. São as falsas noções do ser humano com o indivíduo. Aqui ele faz uma alusão ao mito da caverna de Platão. Exemplo. Eu dizer que o time que torço é melhor do mundo. Mas por que eu digo isso? Porque eu estou fechado a esse meu time. Eu não conheço outros. Então, para mim, aquele ali é o melhor. Terceiro ídolo, ou ídolos do mercado do fórum. São as falsas noções provenientes da linguagem e da comunicação. Exemplo, conhecimento verdadeiro é só dos antigos. Para o resto, eu não me abro ao conhecimento. Então, quer dizer, ficar preso a essas noções provenientes da linguagem e da comunicação. E, por fim, os ídolos do teatro são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas e culturais vigentes. Exemplo, né? Estilo. Você tem ou não é nada, né? Quer dizer, a cultura impõe isso sobre a pessoa, um estilo de vida, um estilo de ser, um modo de ser. Ou você está de acordo ou você não é nada. Então, Bacon vai dizer que esses 4 gêneros de ídolos, eles impedem as pessoas de alcançarem a liberdade. E as pessoas ficam escravas a essas falsas noções, criando até mesmo preconceitos e não conseguindo se desenvolver enquanto ser humano. Agora, o que Bacon propõe para poder superar esses ídolos e encontrar a liberdade? O que ele vai dizer? Que na busca do conhecimento é que estaremos no caminho da liberdade. Ou seja, o conhecimento é em si mesmo um poder. Em outras palavras, saber é poder. É o conhecimento que é capaz de libertar o ser humano desses ídolos ou dessas falsas noções que o escravizam e o impedem de alcançar a liberdade. E também de se desenvolver enquanto ser humano e de fato viver uma vida autêntica a partir das suas próprias decisões, a partir das suas escolhas. Então, agora, para pensar, vamos refletir juntos aqui, a partir dessa tirinha, desse diário interessante. Decidi acreditar na astrologia e nos horóscopos. Sério? Pois faz sentido que cada faceta do nosso dia a dia dependa da posição dos corpos celestes a milhões de quilômetros de nós. Olha aqui, hoje vou ver muitas medidas-chave aplicadas. Conseguirei vencer à minha maneira. Ó planeta enganadores!
O jornal não publicaria se não fosse verdade. Aqui é interessante que essa tirinha ela faz uma crítica que nos faz pensar sobre os ídolos apresentados por Francis Bacon. Esses ídolos que podem nos impedir de alcançar a liberdade. Esses ídolos que, a partir de uma falsa experiência, de um falso conhecimento científico, ou de um pseudo-conhecimento científico, nos leva a viver de modo enganado. Nos levam a acreditar em determinadas situações ou coisas que de fato não conduz ao caminho da verdade, mas que simplesmente são falsas noções criadas há milhares e milhares de anos e que ainda estão presentes no meio de nós. E como Bacon disse muito bem, é o conhecimento que pode libertar o ser humano dessas falsas noções, dessa escravidão que nos deixa em condições de ignorantes em relação à própria vida e ao mundo que nós pertencemos. Vamos continuar pensando sobre isso, vamos continuar refletindo sobre isso. Quais são os ídolos ou falsas noções que ainda nos deixam escravizados, que ainda nos impedem de alcançarmos a verdadeira liberdade. Aqui as nossas referências bibliográficas. A aula de hoje, o conteúdo de hoje está lá no PET, volume 4, terceira semana, das páginas 105 a 107. No mais, cuidem-se.